Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios que envolvem a transformação de unidades de ângulo e arco de grau para radiano e de radiano para grau. Barbadinha. Tá? Então, exercício 1. Tá? Determine em graus, minutos e segundos os arcos dados em radianos. Tá? Então, claro, vai depender do caso, né? Tá? Às vezes se o resultado der direto em grau, né, não há necessidade de transformar em minuto e segundo. Então, na letra A, eu tenho π sobre 10 radianos. Tá? Esse exercício aqui a gente pode fazer de duas maneiras. Tá? Uma maneira, a maneira clássica, é fazer uma regra de 3, usando a relação simples de π e 180 graus. Veja que na aula passada, né, na aula 12, nós vimos, né, que a relação 180 graus equivale a π radianos. Então, vou fazer uma regra de 3. Ó. Π radianos equivale a 180 graus. E π sobre 10 radianos equivale a x graus. Eu coloco radiano embaixo de radiano e grau embaixo de grau. Aí eu vou calcular o x. Ó, tá? E para calcular o x, eu faço produto dos extremos igual ao produto dos meios. E ao fazer isso, ó, eu vou multiplicar o π pelo x e igualar a 180 vezes π sobre 10. E aí o π vai dividir. Então, já isolando o x, ó, tá? Sempre eu vou fazer o produto desses dois dividido pelo aquele que vai multiplicar o x. Tá? Então, π sobre 10 vezes 180 dividido por π. O π vai simplificar e 180 dá para dividir por 10. Ao simplificar por 10 aqui vai dar 18. Ó. Tá? Então, x é igual a 18 graus. Tá? Então, isso usando o método clássico aqui, né, de fazer a regra de 3. Mas eu também posso fazer assim, ó. Tá? Eu tenho π sobre 10 e como eu sei que o π equivale a 180 graus, basta substituir aqui o π por 180. Ó. Então vai dar 180 graus dividido por 10, 18 graus. Tá? Barbadinha. Tá? Então esse método rápido aqui, tá, é válido quando a gente tem em função de π. Ó. Daí é só substituir por 180. Agora a letra B, ó. 2π sobre 5 radianos. Né? Poderíamos resolver aqui pela regra de 3. Ó. Fazer π equivale a 180 e 2π sobre 5 equivale a x. E calcular. Tá? Mas aqui no lugar do π eu vou fazer como aqui. Vou substituir o π por 180. Ó. Tá? Então vai ficar 2 vezes 180 sobre 5. 2 vezes 180 é 360, dividido por 5 dá 72 graus. Barbadinha. Tá? Letra C, ó. 1 radiano. Então, eu quero saber quantos graus equivale a 1 radiano. Veja que agora aqui não tem o π, ó. Então não tem como substituir aqui por 180. Então aqui vou ter que fazer a regra de 3. Veja que na aula passada nós definimos quanto é 1 radiano. Né? Nós vimos que 1 radiano é a medida do ângulo central, né, que subentende um arco, né, de comprimento igual ao raio da circunferência. E ali eu disse que, né, aquele arco ali, a medida dele era quase 60 graus. E eu disse que a gente ia fazer um exercício determinando isso. Então agora é a hora. Então vamos ver quantos graus, né, realmente equivale a 1 radiano. Tá? Então, ó, π radiano é 180 graus. 1 radiano é x. Tá? Então, fazendo aquele produto, ó, 1 vezes 180 dividido pelo π. Tá? X é 1 vezes 180 dividido pelo π. E 180 dividido por π vai dar 57,29578 graus aproximadamente. Tá? Então, 57 graus, né? Quase 60 graus, como eu falei. Tá? E aqui sim, ó, como aqui não deu o grau inteiro, a gente pode transformar em minuto e segundo também. Tá? Já que a gente viu na aula passada aquela carinha que eu fiz, né, como se transforma ali. Tá? Então a gente faz assim, ó. Na calculadora vocês têm, né, esse resultado. Né? Vocês têm que pegar a calculadora e ir acompanhando o que eu estou dizendo. Então divide 180 graus pelo π. Só que tem que pegar o π da calculadora, todo o valor dele, não só 3,14. Senão vai ficar muito aproximado, aqui pode dar muito erro. Tá? Então, ao dividir 180 por π, dá 57,29578. Deve ter mais casas aí na calculadora. Eu arredondei até aqui, até a quinta casa. Tá? Aí a gente faz o seguinte, ó, tudo isso aqui está em grau. Então, esse 57 é o grau inteiro. Tá? Então, esse 57 vai fazer parte da resposta.
Então a resposta vai ficando assim, ó. Pega os 57 e se escreve a 57 graus. Tá? Aí na calculadora, diminui desse valor aqui, diminui 57. Vai ficar 0,29578 grau. Tá? Aí eu vou transformar isso em minuto. Tá? E para transformar grau para minuto, a gente multiplica por 60. Então, multiplica o 0,29578 por 60. Tá? Multiplicando por 60 vai dar 17, alguma coisa minutos. Tá? E esse 17 inteiro vocês escrevem aqui do lado do 57. Ó. Aqui vai formando daí o resultado. Tá? E na calculadora vocês diminuem 17. Tá? Diminui 17 e multiplica o resultado por 60 de novo. Tá? Porque 1 minuto tem 60 segundos. E ao multiplicar por 60, deu 44, alguma coisa segundos. E aí pega só a parte inteira, que é o 44. E o resto a gente despreza. Tá? Porque fica muito pequenininho também. Porque 1 segundo já é muito pequeno. Né? Tá? Barbadinha. Tá? Então, como é que a gente faz? Aquilo que está em grau, eu pego a parte inteira, né, e escrevo 57 graus inteiros. E diminui, né, o 57,29570 diminui esse 57. Aí o resultado multiplica por 60. Tá? Vai dar 17, alguma coisa. Tá? Esse 17 inteiro é 1 minuto. E diminui na calculadora o 17. Aí multiplica por 60 de novo. Vai dar 44, alguma coisa segundo. Pega a parte inteira. Barbadinha. Letra D, ó. 3,5 radianos. Tá? Então, a mesma coisa. Ó. Tá? Não tem o π. Vamos fazer a regra de 3. Ó. Π radiano é 180, 3,5 é x. Tá? E x vai ser 3,5 vezes 180 dividido pelo π. Tá? 3,5 vezes 180 dividido pelo π. E fazendo esse produto em divisão, vai dar aproximadamente 200,53523 graus. Tá? Então, deu um resultado tipo esse aqui. Ó. Tá? Então, vamos transformar em grau, minuto e segundo. Então, ó, eu tenho esse 200, que é 200 grau inteiro, e isso aqui, menos 200, dá 0,53523. Multiplica por 60, vai dar 32, alguma coisa. Tá? Pega o 32 e coloca aqui no resultado, só que é 32 minutos. Vai sobrar 0, alguma coisa lá na calculadora. Multiplica por 60 de novo, aí vai dar 6, alguma coisa. E esse 6 inteiro é os 6 segundos. Tá? Barbadinha. Tá? Antes de nós irmos adiante, né, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e o seu comentário. Tá? Vamos para a letra E. 5π sobre 24 radianos. Bom, agora tem o π, ó. Então, nós vamos substituir o π por 180. Ó. 5 vezes 180 graus sobre 24. Tá? Então, 5 vezes 180 dividido por 24 dá 37,5 graus. Tá? Então, agora aqui nós vamos transformar em grau, minuto e segundo. Tá? Então, 37,5 graus, eu tenho 37 graus inteiro, e 37,5 menos 37 dá 0,5. E 0,5 vezes 60 dá 30 minutos. Tá? Barbadinha. Letra F, tá? 4π sobre 9 radianos. Então, vamos substituir. Ó, 4π sobre 9, 4 vezes 180 sobre 9. Ora, 180 dividido por 9 aqui é 20. E 20 vezes 4 vai dar 80 graus. Aí deu 80 graus inteiro. Barbadinha. Segundo exercício. Ó. Determine em radianos os arcos dados em grau, minuto e segundo, conforme o caso. Agora é o contrário. Então, no A, ó, 54 graus. Eu quero saber em radiano. Ah, então, ó, nós vamos fazer a regra de 3 aquela. Ó. Π radiano equivale a 180 graus. Agora eu tenho em grau, então esse grau eu vou botar embaixo do 180 aqui. Ó. Então, 54 graus equivale a x radianos aqui. Então, para calcular o x, ó, eu multiplico o 54 pelo π e divido pelo 180. Divido pelo aquele que iria multiplicar o x, ó, sempre. Tá? Então, 54 vezes π sobre 180. Tá? E fazendo o produto aqui, tá? A gente vai achar número com decimal ou simplificando por 18 aqui os dois, ó, dá para simplificar, é uma maneira de fazer. Tá? 54 dividido por 18 é 3 e 180 por 18 é 10. Então, 3π sobre 10 radianos. Tá? É uma maneira de dar o resultado. Tá? 3π sobre 10 radianos.
Tá? Letra B, tá? 125 graus. Tá? Então, a mesma coisa. Tá? 125 graus vezes π sobre 180. Veja que eu já fiz direto. Ó. Por que eu fiz direto? Ó? Tá? Eu ia fazer essa regra de 3. Ó. Π vale 180, tá? E o 125 no lugar de 54 vai ser x. Então, esse 125 entra no lugar de 54. Então, é 125 vezes π sobre 180. Então, sempre que eu quiser transformar grau para radiano, eu multiplico o que eu tenho em grau por π e divido por 180 graus. É o fator de conversão aqui, ó. Tá? Então, dividindo por 5 aqui o numerador e o denominador, ó, tá? 125 dividido por 5 dá 25 e 180 dividido por 5 dá 36. Então, 25π sobre 36 radianos. Não há necessidade de multiplicar e dividir aqui. Tá? Letra C, ó, 68 graus e 15 minutos. Bom, agora eu tenho uma mistura aqui de unidade, ó, grau e minuto. Tá? Então, veja que a relação que a gente tem, o π é com 180 graus, é sempre com o grau. Então, eu tenho que ter tudo isso aqui em grau. Tá? Então, eu tenho que transformar o 15 minutos para grau. Tá? Então, eu vou transformar o 15 minutos em grau, somar com 68 e aí transformar em radiano. Tá? E lembro que lá naquela carinha que eu fiz na aula passada, né, para transformar de minuto para grau, eu divido por 60. Então, esse 68 graus e 15 minutos vai ser os 68 graus mais 15 dividido por 60. Porque 15 dividido por 60, esse resultado vai estar em grau. Tá? E 15 dividido por 60 é 0,25. Então, 68 graus mais 0,25 graus dá 68,25 graus. Tá? E agora eu vou transformar em radiano usando essa relação aqui, ó, 68,25 graus vezes π sobre 180. Aqui a gente vai fazer a multiplicação, né? Não vamos ficar adivinhando aqui, né? Quem é que vai simplificar. Então, 68,25 vezes o π, lembrando que pega todo o π da calculadora, né? 3,14, 15, 9, assim por diante, dividido por 180. Tá? Vai dar aproximadamente 1,19 radianos. Aí no final a gente arredonda aqui. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos à letra D. 134 graus, 43 minutos, 57 segundos. Veja que agora tem grau, minuto e segundo. Então nós vamos ter que transformar o minuto e o segundo tudo para grau. Tá? Lembro que para transformar minuto para grau, divide por 60. Para transformar segundo para grau, divide por 3.600. Tá? Então, ó, 134 graus mais 43 sobre 60 vai dar em grau e 57 sobre 3.600 vai dar em grau. Tá? Então, vou tirar o mínimo aqui. Ó, tá? Eu não vou fazer a divisão. Então, o mínimo aqui é 13.600. 13.600 dividido por 1 é 13.600. 13.600 vezes 134 é 482.400. 13.600 dividido por 60 dá 60. 60 vezes 43 dá 2.580. E 13.600 dividido por 13.600 dá 1. 1 vezes 57, 57. Aí somando aqui em cima dá 485.037. Dividido por 13.600. E fazendo a divisão dá 134,7325 graus. Então transformamos tudo em grau. Agora vamos transformar em radiano usando aquele fator de conversão. Multiplica pelo π e divide pelo 180. Né? Então, usando todo o π da calculadora, isso vai dar aproximadamente 2,35 radianos. Tá? Barbadinha. Tá? Letra E. Tá? 225 graus. Tá? Bom, 225 graus já está só em grau, então é só multiplicar pelo π e dividir pelo 180. Só que aqui ó, é fácil de simplificar. Vejo que os dois aqui são múltiplos de 45. Então eu vou simplificar por 45. Ó. 225 por 45 dá 5 e 180 por 45 dá 4. Então 5π sobre 4 radianos. Se vocês olharem a aula passada, naquele círculo que a gente construiu na final da aula, lá no 225 graus está 5π sobre 4 radianos. Barbadinha. Letra F, 23 graus e 30 minutos. Então a mesma coisa, ó, né? 23 graus mais 30 dividido por 60. Tá?
Então, tirando o mínimo, né, poderia dividir aqui, né, dá 0,5, né? 60 dividido por 1 é 60, 60 vezes 23 dá 1.380, e 60 por 60 dá 1 vezes 30 dá 30. E aqui somando dá 1.410 dividido por 60, que fica 23,5 graus. Veja aqui, ó, 30 dividido por 60 dá 0,5, e 0,5 mais 23, 23,5 graus. Barbadinha. E agora multiplica pelo fator, ó, 23,5 vezes π sobre 180, que vai dar 0,41 radiano. Tá? Barbadinha. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e seu comentário e divulga para os colegas nossas aulas.